Então, olha, nós estamos refletindo sobre o matrimônio, que é um projeto de Deus para o ser humano. E é um projeto de vocês também, porque vocês decidiram procurar a igreja e oficializar a união de vocês. E o que acontece, gente? Todo projeto, ele passa pelo planejamento. E todos os detalhes de um matrimônio, de um casamento, ele deve ser cuidadosamente planejado para que não haja surpresas lá na frente, depois que os dois estiverem sob o mesmo teto. Então, pensem em todos os detalhes, troquem ideias sobre isso, que vai dar certo. Um detalhe que às vezes as pessoas, né, esquecem de planejar é sobre a questão dos filhos, né? Terão filhos ou não terão? Quantos filhos? Como que vai ser a educação desses filhos? É muito importante que vocês pensem sobre esses assuntos. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora, sobre o planejamento familiar. Para começar, eu vou passar um vídeo aqui muito legal, que vai ilustrar um pouquinho, né, como que é importante a gente planejar para a gente saber lidar com situações que podem ser um tanto quanto constrangedoras futuramente. É engraçado, gente, mas é realidade, tá? Tem que estar preparado para tudo isso, para que depois nada seja motivo de briga entre vocês. Então, olha, planejem isso. E para nós aprofundarmos um pouco na questão do planejamento familiar, à luz do que a igreja nos orienta, eu vou deixar a palavra com Débora, tá? Vocês vão descansar um pouco da minha voz e ela vai aprofundar nesses detalhes aí para a gente. Bom, pessoal, vou falar para vocês sobre o método de ovulação Billings. Esse método é um método que a igreja indica, é um método contraceptivo, seguro e tem a mesma eficácia de uma pílula anticoncepcional, é mais de 98% de eficácia, né? Ao contrário do homem, que está sempre fértil, a gente costuma brincar assim, que se o homem ele pudesse engravidar, toda relação sexual ele engravidaria, porque ele é sempre fértil, né? Haja pensão depois. Haja pensão. A mulher, não. A mulher, ela tem um padrão de fertilidade, ela tem um período no ciclo dela, né, no ciclo mensal, onde ela tem alguns dias ali em que ela está fértil e outros dias em que ela não está fértil, né? Então, o método Billings, ele busca identificar esses dias de fertilidade da mulher, né? Porque quando a mulher tiver uma relação sexual em que ela estiver infértil, ela não vai engravidar. Ao contrário, no período de fertilidade, a gravidez vai acontecer, né? Esse padrão de fertilidade, ele pode ser observado através do que a gente chama de muco cervical, né? O corpo da mulher, ele dá sinais para quando essa fertilidade acontecer, né? Quando a mulher, ela se aproxima ali do período fértil, ela começa a ficar lubrificada mesmo, né? A região íntima começa a liberar um muco mesmo lubrificado. E quanto mais lubrificada a mulher estiver, mais fértil ela vai estar, até que se chega ali num período onde há o ápice, né, da lubrificação, ali a gente fala que é o ponto máximo ali da fertilidade, e depois ela já regride de novo para um padrão de infertilidade, ela volta a ficar seca e consequentemente infértil, né? Pessoal, esse método, né, já falei, a igreja indica, e assim, existe um grupo
que acompanha os casais, não é somente a mulher, né, que queira seguir o método Billings, é o casal. Esse método, ele é acompanhado, como ele é um método de observação, o casal faz junto, né? Precisa da parceria entre o casal. Então, quando o casal ele decide seguir, existe um grupo lá de Viçosa, esse grupo chama CEVAV, que ele orienta o casal, ele faz como se fosse um treinamento mesmo, para a mulher aprender a se observar e o casal começar a praticar o método Billings. Que demanda um certo tempo também até, né, você conhecer o seu corpo. Não tentem fazer da cabeça de vocês, porque vai dar errado. O método ele é muito eficaz, tá? Mesmo a eficácia dos métodos artificiais, mas desde que ele seja executado da forma correta. E é interessante também, não sei se eu ia falar sobre isso, mas que é um método que promove a união entre casal. A pílula, né, o remédio, responsabilidade da mulher, o homem não fica nem Simplesmente sabendo. toma, né, e evita a gravidez, né? Agora aqui não, aqui os dois estão em parceria, a mulher conhecendo o próprio corpo, o homem participando desse processo, entendendo Os aquilo que o limites do corpo, os momento, né? limites, né, que a situação impõe. Sim, esse método ele serve tanto para evitar quanto conseguir, né, uma gravidez. E quem se interessar, a gente pode estar indicando a orientação do CEVAP, desse grupo, né, que orienta, que passa essa formação mais específica para os casais, porque, como o Isaac falou, exige um tempo até a mulher descobrir ali qual que é o padrão correto da fertilidade, né? Esse ciclo que eu falei com vocês é entre uma menstruação e outra, né? Se passam ali, mínimo uma média de 28 dias, né, entre um ciclo e outro. Tem ciclo que é mais curto, tem ciclo que é mais longo, e até se descobrir qual que são os dias exatos ali onde a mulher vai estar fértil, são no mínimo 3 meses de observação, né? E nesses 3 meses tem que ser bem observado e bem até anotado realmente, porque muitas coisas podem influenciar, né? Um antibiótico, um exame, um preventivo, pode liberar ali um muco cervical na mulher e ela se confundir, achar que está fértil ou não. Então, quem se interessar, a gente pode estar dando maiores orientações. E lembrando, gente, que prestem bastante atenção no nome, método de ovulação Billings, não é tabelinha, não. Não é tabela. Tá? Tabelinha, tem as controvérsias dela, a igreja não fala nada sobre tabelinha, não. Então, o método Billings é uma coisa, é um método científico, né? Foi o Billings, né, que foi o desenvolvedor do método, era cientista. O método, apesar de ser indicado pela igreja, de ter se desenvolvido no contexto da igreja, é um método científico. Tabelinha é outra coisa. E uma observação que eu sempre faço também é muito cômodo para o homem que a mulher tome a pílula. Mas naquele pequeno remedinho tem muito mais coisa ali que às vezes a gente não vê. É uma bomba de hormônio que a mulher está tomando. Vai estourar vaso, a mulher vai ficar irritada, interfere na pele da mulher, no cabelo da mulher. É uma coisa muito agressiva mesmo para o organismo da mulher. Então, assim, já o outro é natural, parte da observação. E a gente entende, né, como que a natureza é maravilhosa, como que a obra de Deus é perfeita. A comparação com a terra seca, que se você jogar uma semente lá não nasce, é o corpo feminino. Ele foi preparado para isso. E Deus, assim, ele é tão maravilhoso que os dias em que a mulher, teoricamente, não poderia ter filhos, né, ou seja, em que o casal pode ter a relação sexual de forma tranquila, é muito maior do que os dias em que ela não pode ter essa relação. Então, eu acho muito bacana isso, e dependendo do conhecimento da mulher, ela sabe até o sexo da criança que ela está esperando. Aconteceu com a gente pratica, né, usa o método Billings, e quando Débora engravidou, primeiro que ela foi na consulta, nem apareceu no ultrassom.
e ela já tinha certeza de que era uma menina. Então, é um método muito perfeito, vale a pena vocês conhecerem, saírem dessa bomba de hormônio, só vai trazer prejuízo para vocês, e aí, ao mesmo tempo, está seguindo ali a orientação da igreja e usando um método que é natural, que não vai trazer nenhum prejuízo para a vida de vocês. Os dias férteis são uma média de 5 dias apenas, né? Nos demais, ou você vai poder manter relação sexual em noites alternadas, uma noite sim, uma noite não, ou livre mesmo, dependendo do padrão, né? E assim, como o Isaac falou, é muito bonito como que Deus deu para a gente essa oportunidade da gente mesmo, né, se controlar sem ter que colocar essa bomba de hormônio, né, no corpo e sofrer, né, todos esses impactos aí que esses remédios causam, né? Eu mesmo sou a prova, porque já utilizava antes do método, e quanto eu sofri, né, com esse hormônio. E o homem sofre também. Sofre. Mas, quem se interessar, que procure a gente depois no privado, e a gente dá maiores orientações. Nessa palestra, né, eu ia falar nesse curso, nessa palestra, a gente não aprofunda muito, tá? Justamente pelo perigo de casais tentarem fazer da cabeça e não der certo. A gente, então, apresenta o método, os caminhos para conseguir informação sobre o método, né, nos colocamos também à disposição, mas a gente não aprofunda. De qualquer forma, para ilustrar, iluminar um pouco mais a cabeça de vocês, a gente vai deixar um link de um vídeo bem bacana do YouTube, em que vai dar assim, mais detalhes, uma diretriz maior, e talvez vocês irão se interessar. E quem se interessar, nós já nos colocamos à disposição aqui de vocês. Só encerrando o nosso encontro, esse nosso momento de reflexão, nós vamos falar sobre a espiritualidade, porque é algo fundamental para que vocês consigam manter a família de vocês unida e, mais do que isso, manter a família de vocês feliz e próximo daquele que foi o projeto original de Deus para cada um de nós. Lembrando, o projeto original de Deus, a família no paraíso. Então, se nós soubermos vivenciar e cultivar essa espiritualidade, nosso lar será esse paraíso aqui na Terra. E hoje em dia, infelizmente, a gente vive numa sociedade cada vez mais materialista, e nesse materialismo, a gente acaba esquecendo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós caminhamos tendo sempre na nossa frente a imagem do céu, né? A pátria celeste. E nós vamos falar de espiritualidade sem teoria, na simplicidade, como ela acontece no dia a dia, trazendo essas dicas bem práticas de como a gente pode viver essa dimensão no nosso dia a dia. É aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente já vivencia ou que nós almejamos vivenciar. Isso que nós vamos partilhar com vocês. O primeiro valor que eu quero trazer aqui é sobre o diálogo conjugal. É meio contraditório até a gente falar sobre necessidade de diálogo nos dias atuais, porque a gente vive nessa era da comunicação. Uma criança hoje já tem rede social. As redes sociais que surgiram para interligar a gente com quem está lá do outro lado do mundo. Mas a gente observa que esse papel não está sendo bem cumprido. Muitas vezes conecta, sim, o ser humano com quem está do outro lado, mas, ao mesmo tempo, afasta de quem está mais próximo da gente. Na própria casa, né? E sem essa união dentro de casa, sem esse momento de diálogo em que um pode conhecer o outro, em que um pode acolher o outro, o relacionamento vai esfriando. E se o relacionamento esfriar, a casa desaba. É aquela imagem, né, que Jesus traz da casa construída na areia.
ela não foi devidamente alicerçada sobre uma base forte. Essa base forte é o sentimento, é o amor que une o casal e que é cultivado através do diálogo. Então, tenha um tempo ali para que vocês possam desligar a televisão, deixar o celular de lado e simplesmente conversarem um com o outro sobre coisas bobas, coisas do dia a dia, fazer planos, ouvir como que foi o dia do outro. E eu tenho certeza que se nós superarmos, né, essa dependência que nós temos das redes sociais e dermos mais atenção um para o outro, nós diminuiremos a nossa ansiedade e seremos com certeza mais felizes. E se é importante a gente dialogar, conversar um com o outro, quanto mais a gente conversar com Deus. E a conversa com Deus é a oração. É por isso que eu trouxe ali a oração conjugal. Não é mais a minha oração isolada, é a oração que eu fazia quando eu era solteiro. Essa oração ela é importante e deve continuar. Mas tão importante quanto é que o casal, a família, tenha um momento de se reunir para conversar com aquele que foi o autor daquele projeto, que foi Deus. A família, projeto de Deus. Primeiro capítulo do Gênesis, primeira reflexão que nós fizemos nesse encontro de hoje. E esse momento é muito importante, gente, porque a gente passa por altos e baixos, muita luta. No mundo de hoje, a família é atacada de todos os lados e das mais variadas formas. E a oração é esse escudo que permite a gente resistir a esses ataques. Quando a gente abre mão da oração, a gente enfraquece espiritualmente. E se nós estivermos espiritualmente fracos, o mal entra em nossa vida. O inimigo, ele consegue nos atingir. A gente vê muitas famílias acabando porque estão negligenciando a oração. Deixa de ser um lar para ser uma instituição vazia. Então, qual que é a oração conjugal, a oração familiar ideal? Aquela que melhor atender a família de vocês. Deus ele não se liga tanto a fórmulas. Ele importa para a sinceridade e para a intenção de vocês, né, em estar cada vez mais buscando. E a gente sempre compara, gente, que às vezes a luta, o problema é tão grande que a gente não vai conseguir rezar. O que vai sustentar a gente nos maiores momentos de prova pelos quais nós passamos é a reserva que a gente vai construindo no dia a dia. É a oração de cada dia que a gente não abre mão. Mesmo que esteja passando o jogo mais importante da temporada, mesmo que o trabalho esteja todo acumulado para a gente fazer. Mas o tempo de Deus, ele é de Deus. Eu não vou roubar de Deus. E se a gente fizer isso, Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos recompensando e a vida fica muito mais fácil. Às vezes a oração não vai resolver todos os problemas, mas ela vai nos dar forças suficientes para nós carregarmos esses problemas. E outra coisa, criem o hábito de que os filhos de vocês peçam a bênção. Vocês abençoem os filhos, se abençoem, porque o matrimônio é um sacramento, e sacramento ele imprime caráter. Nas mãos do marido tem bênção que a mulher precisa, nas mãos da esposa tem bênçãos para o marido, e nas nossas mãos tem bênçãos para os filhos. Às vezes a gente vê casal falando que está rezando, está colocando o joelho no chão, pede, 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 e a graça não acontece. Não acontece porque vocês estão esperando só de Deus e não estão fazendo a parte de vocês. Talvez, se com o simples ato de impor as mãos sobre o outro e fazer uma oração, a graça teria acontecido. Tão simples assim. Mas a gente fica esperando que Deus faça um milagre mirabolante para a graça acontecer. Então, saibam viver essa dimensão na simplicidade, porque tudo em Deus é muito simples. É bíblico, né, a importância da oração. Existem graças que a gente só vai alcançar com jejum e oração, né? Só mesmo com o joelho no chão, terço na mão, então que a gente não perca esse hábito em família. E ensine os filhos de vocês
a rezar. Não deixa para aprender na catequese. Não deixa para aprender com um coleguinha. Isso é responsabilidade de pai e de mãe, tá? Participar nos sacramentos. Os sacramentos é uma bênção que Jesus deixou para nós. É a forma como ele prolonga a estadia dele entre nós, oferecendo perdão, oferecendo alimento. Então, olha, a confissão é saber reconhecer toda a nossa podridão, saber viver a humildade e se apresentar diante do Padre, confessar, recuperar a graça batismal, né, para estar mais intimamente ligado a Deus. A Eucaristia, que é o centro da nossa vida cristã, participar da missa dominical, pelo menos, em família, não é para ir o marido no horário, a mulher no outro, os filhos ficarem na porta, é a família, no mesmo banco, participando, não é estando lá só de corpo presente, não, participando. Tem uma frase que eu gosto muito: domingo sem missa, semana sem graça. Então, não deixem passar o momento de estar participando da Eucaristia e vivenciar, né, toda essa dimensão dos sacramentos, que são a maior riqueza da nossa vivência cristã. Conheçam os sacramentos, ensinem para os filhos de vocês, e vivenciem essa dimensão, porque, como eu falei anteriormente, é uma grande bênção que Deus deixou à nossa disposição e, às vezes, a gente deixa isso passar. Leitura da Palavra de Deus. Gente, se nós quisermos saber o que Deus quer para a nossa vida, é muito simples, está aqui na Bíblia. Hoje em dia, mesmo quem não tem, né, a Bíblia impressa, pode ler na internet, tem aplicativo. Só não tem esse contato com a palavra de Deus quem realmente não quer. E é isso que vai fazendo com que a gente cresça, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Não tem como a gente fazer o errado se a gente conhecer a verdade. A palavra de Deus, ela está ali, para ser a base que vai orientar os nossos relacionamentos, tirar os nossos excessos, mostrar qual que é o caminho que a gente precisa seguir. A Bíblia é como se fosse um mapa. É um mapa para nós alcançarmos o céu. E muitas vezes, ao invés de encontrar o caminho do céu, nós estamos encontrando o caminho do pecado, porque a gente não tem espaço na nossa vida para a palavra de Deus. Como que eu posso, né, acertar o caminho se eu abro mão do mapa? Então, tenha esse tempo para ler a palavra de Deus. A gente sabe que tem muitas passagens que são difíceis, mas nesse caso, procure o padre, procure alguém mais experiente, peça que explique para você, procura uma explicação no Google. Hoje está tão fácil, né? A Tá gente, nos fácil. aplicativos, a gente consegue a palavra e a meditação, a explicação logo em seguida, né? Então não tem desculpa mais, está difícil, não dá para entender. E a Bíblia tem que passar a fazer parte do nosso dia a dia. O Padre Jonas, né, o fundador da Canção Nova, ele tem a filosofia de, se ele não lê a Bíblia, ele não toma café. Porque tão importante quanto o alimento físico é o alimento espiritual, que a gente consegue lendo a palavra de Deus. Criem esse hábito, que isso seja parte da rotina de vocês e principalmente da rotina da família de vocês. Participar, né, de forma comunitária, não basta a gente viver a fé de forma isolada. Muita gente fala, eu sou católico do meu jeito. Não existe isso. Padre Léo, né, de forma muito sábia, ele falava que do jeito dele, até o demônio pode ser católico. Difícil é viver a fé de forma pura, de forma cristalina. E o ser humano, ele precisa da companhia do outro. O ser humano, né, essencialmente, ele é um ser social, um ser comunitário, e para a gente vivenciar a fé de uma forma mais profunda, mais verdadeira e eficaz, a gente precisa ter esse contato com a comunidade, porque é ali que a gente vê o exemplo do outro, é ali que a gente ajuda o outro,
É na comunidade que a gente consegue fazer aquilo que São Tiago falava, de transformar a fé em obras. Nosso conselho, então, é que vocês não se contentem simplesmente a frequentar a igreja. Se engajem na vida da comunidade, procurem uma pastoral que tenha mais a ver com vocês e participem da vida da igreja. Se vocês quiserem, a pastoral familiar está aberta para vocês, seria uma alegria enorme, porque a gente precisa de outras mãos ajudando, né, a gente a socorrer a família que está tão vulnerável, tão necessitada nesse momento. Fica aqui, portanto, o nosso convite para que vocês participem conosco. Mas se o carisma de vocês for qualquer outra pastoral, ótimo, a igreja é uma só, nós somos um só corpo, com vários membros. O que importa é que vocês se coloquem a caminho, é que vocês procurem trazer outras pessoas para desfrutar de tanta beleza e de tantas graças que estão ao nosso dispor dentro da Igreja de Cristo. A gente está aqui para servir, né? A gente veio nesse mundo para servir. E o chamado de Deus acontece o tempo todo, né? Na nossa vida. Eu não queria citar, não, mas agora são 15 para as 2 da manhã e a gente está aqui gravando para vocês. E ai de nós, se não evangelizarmos, né? Isso é bíblico, ai de mim se não evangelizar, né? Então, que a gente sempre diga sim ao chamado de Deus, né? Independente da hora, independente do cansaço. Nós não somos o casal perfeito, estamos longe disso, mas a gente tem a missão de levar a Deus, que isso seja a missão de todos os casais também, que a gente se aperfeiçoe nisso a cada dia, que a gente busque isso. Ai de nós, se a gente não proclamar a palavra. Ai de nós, se não evangelizar. E o cristão é chamado a sair da mediocridade, sair da margem e avançar para águas cada vez mais profundas, às vezes agitadas, mas quando a gente se coloca a caminho, Jesus ele caminha do nosso lado, e aí tudo fica mais gostoso, tudo fica mais fácil, e a partir da experiência, a gente vai vendo que não tem nada mais gostoso do que participar da vida em comunidade, na igreja. Aquela música que a gente cantava lá antigamente, eu sou feliz na comunidade, isso é a mais pura verdade, mas vocês não vão chegar nesse ponto da noite para o dia. É fruto de uma experiência, de uma caminhada. E aí sim, quando você vai se envolvendo ali, a comunidade realmente passa a ser algo gostoso. E, gente, eu sempre falo com Débora, eu quero criar Yasmin na igreja. Não tem lugar mais seguro para vocês criarem os filhos de vocês, para nós criarmos os nossos filhos. Não é garantia de que não vai fazer coisa errada, não é garantia de que não vai cair, de que não vai extraviar, mas é garantia de que mesmo se cair, mesmo se extraviar, vai sentir saudade da casa do pai e vai voltar. É a experiência que o filho pródigo fez. Na casa do meu pai tinha tudo. E todo pai quer que o filho tenha uma vida plena, tenha uma vida boa. E isso a gente tem como garantia na casa de Deus. Mas não basta a gente estar lá, a gente tem que se envolver, a gente tem que querer que mais pessoas usufruam disso. Por isso o serviço comunitário é tão importante. E para a gente finalizar, olha, uma frase aqui bem legal para a gente estar refletindo. Olha, não basta o casal ter sua vida espiritual se toda a família não estiver envolvida. A gente tem que caminhar junto, ninguém vai ficar para trás, para que futuramente nós estejamos reunidos diante de Deus como uma grande família. Eu não quero ver ninguém de fora, todo mundo tem que caminhar junto. Marido e mulher se casam para que um leve um ao outro para o céu e que levem os filhos juntos, para que aí sim a nossa alegria seja completa. Então, gente, olha, era isso que nós tínhamos, né, para o encontro de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E até surpresa para a Débora, que eu não tinha combinado isso com ela, mas a gente sempre encerra o encontro com oração. Mas eu não vou fazer essa oração aqui agora. A oração final do nosso encontro vai ser a oração de cada casal.
Então, olha, vocês têm a responsabilidade de, nesse momento, parar tudo que vocês estiverem fazendo e um dar a mão para o outro e vai fazer uma oração espontânea, pedindo para Deus abençoar, entregando o dia, entregando o relacionamento de vocês e pedindo cada vez mais força para vocês continuarem. Tudo isso que nós refletimos no encontro de hoje, vocês colocarão em prática nesse momento através dessa oração e será a oração final do nosso encontro. Que Deus abençoe vocês, abençoe esse projeto que vocês empreenderam de construir uma família cristã. Tenho certeza que Deus está muito feliz, nós também estamos, e é por isso que nós, mais uma vez, nos colocamos à disposição de vocês para ajudá-los nessa caminhada, que eu tenho certeza será muito proveitosa, muito prazerosa, e fará com que vocês vivam nesse paraíso desfrutando da felicidade que Deus quer para cada um de nós. Amém? Amém.